Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, hoje é a nossa última aula teórica sobre proporção. Hoje eu vou falar sobre coeficiente de proporcionalidade, tá? E aí, no final, vou apresentar alguns exercícios para vocês fazerem. Combinado? Então, vamos lá. Bom, eu vou começar com um exemplo aqui, ó. Uma torneira despeja em um tanque de 50 litros de água em 20 minutos. Desculpa. Uma torneira despeja em um tanque 50 litros de água em 20 minutos. Quantos minutos essa mesma torneira levaria para despejar 600 litros? Bom, isso é um tipo de problema que a gente já está um pouco acostumado a fazer, né? Eu tenho a capacidade, volume de água, 50 litros, em 20 minutos. Eu quero saber se fossem 600 litros. Então, perceba que o volume ele aumentou. Eu quero saber se o tempo também vai aumentar. E a resposta é sim. Tá? Quantas vezes o volume aumentou? O volume aumentou 12 vezes. O que vai acontecer com o tempo? Também vai aumentar 12 vezes. Por quê? Porque nesse caso, nesse contexto, o volume, né, que é a capacidade aqui de água que a torneira despeja, e o tempo são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, quanto maior o volume, maior o tempo. Ok? Então, a resposta aqui é 20 vezes 12, que é 240. E se eu quisesse acrescentar mais uma linha aqui, eu poderia, por exemplo, dividir os valores por 2. Então, 600 dividido por 2 dá 300 e 240 dividido por 2 dá 200 e 120. Ou seja, tá? O volume caiu pela metade, o tempo cai pela metade. Então, em grandezas diretamente proporcionais, funciona assim. O que eu fizer com uma grandeza, a operação que eu fizer, seja de multiplicação ou divisão, eu também vou fazer com a outra, tá? Porque elas se comportam da mesma forma. E aí, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou calcular a razão entre o volume e o tempo, em cada uma das linhas, tá? Então, aqui eu vou chamar de K, essa razão entre as grandezas, que é o coeficiente de proporcionalidade, e aí eu vou fazer a razão volume sobre tempo. 50 sobre 20, 600 sobre 240 e 300 sobre 120. E sabe qual que é a conclusão disso daqui? Que se eu simplificar todas, eu acho 5 meios. Olha para vocês verem, ó. Aqui eu posso cortar 2 zeros, então 5 meios. Aqui, ó, além de cortar um zero aqui e um zero aqui, eu posso dividir por 12 aqui e aqui por 12. 60 por 12 dá 5 e 24 por 12 dá 2. Aqui, além de cortar 2 zeros, eu posso dividir aqui por 6 e aqui por 6. 30 por 6 dá 5 e 12 por 6 dá 2. Tá? Então, ó, o coeficiente de proporcionalidade é a razão entre duas grandezas. No caso, duas grandezas proporcionais aqui que eu estou trabalhando com ela. Ok? Porque com o coeficiente de proporcionalidade tem que ter proporcionalidade. Geralmente usa-se a letra K. Por quê? Minha sugestão. Esse valor aqui ele não vai variar, ele é o mesmo aqui, aqui e aqui. Então a gente pode falar que ele é uma constante. E a palavra constante, em alguma língua, ela já foi escrita com a letra K. Ou ela é escrita com a letra K. Ok? Bom, eu posso generalizar assim então, ó, em generalizando para grandezas diretamente proporcionais. Eu tenho a razão entre as grandezas, eu estou pegando meu exemplo aí que foi volume e tempo, então volume 1 sobre o tempo 1, volume 2 sobre o tempo 2, volume 3 sobre o tempo 3 é igual a uma constante. Isso quer dizer que esse valor é igual a constante, esse valor é igual a constante e esse valor é igual a essa constante de proporcionalidade. Tá? Só para vocês entenderem o que eu chamei de V1 e T1, vou voltar aqui na tela. É como se aqui fosse V1 e aqui T1. Ok? V2, aqui T2. E aí eu posso concluir isso daqui, tá? Ali o V3 sobre o T3. Beleza? Então, ó, para grandezas diretamente proporcionais, o nosso coeficiente de proporcionalidade é a razão entre as grandezas. Agora vamos ver um outro exemplo aqui, ó. 6 pedreiros levam um dia para construir um muro. Se diminuirmos o número de pedreiros para 2, quantos dias os pedreiros construirão esse muro? Vocês já devem estar lembrados desse exercício, ele já foi feito, ok? Mas vamos lá. Eu tenho 6 pedreiros e eles gastam um dia para fazer a minha obra ali, né? Para construir um muro. E aí vai cair para 2, ou seja, ficou dividido por 3. O que acontece nesse caso é que se você diminui os pedreiros, o tempo ele aumenta, porque as grandezas são inversamente proporcionais. Quanto mais pedreiros, menor o tempo. Quanto menos pedreiros, maior o tempo. O que aconteceu foi menos pedreiros, eu dividi por 3, e aqui ficou multiplicado o tempo por 3. Achado? Por isso a resposta é 3. Se eu quiser acrescentar mais uma linha aqui, ó, por exemplo, eu posso dividir aqui, multiplicar aqui por 6. Se eu multiplicar aqui por 6 a quantidade de pedreiros, o que vai acontecer com o tempo? Ele vai ser dividido por 6, porque eu aumentei a quantidade de pedreiros, o tempo ele tem que diminuir
na mesma proporção. Fechado? Bom, então nesse caso aqui, se eu fizesse 6 sobre 1 e 2 sobre 3, o resultado não seria o mesmo. Mas, se eu fizesse 6 vezes 1 e 2 vezes 3 e 12 vezes 0,5, a resposta vai dar sempre 6. Tá? Então, nesse caso, a constante de proporcionalidade ou o coeficiente de proporcionalidade é o produto das grandezas. Então, ó, quando eu trabalho com grandezas diretamente proporcionais, o meu K é a razão entre as grandezas. Quando eu trabalho com grandezas inversamente proporcionais, eu vou inverter a operação. Então, vou passar a ter o produto das grandezas. Tá? Então, para generalizar grandezas inversamente proporcionais, eu escrevo assim. Eu usei lá o número de pedreiros e tempo. Então, P1 vezes T1. P representa o número de pedreiros, tá? E T um tempo. Nesse caso aqui, seria o P1 está aqui e o T1 está aqui, ó. Ok? Então, ao invés agora de eu dividir, eu estou multiplicando. Fechado? Bom, a proposta agora é que vocês peguem o livro de vocês, façam o exercício 37, 38 e 39, da página 237, e do caderno de exercícios, os exercícios 25 e 30 da página 88. Se você não tiver com o seu caderno em mãos, o que você faz? Você pega, dá pause, pega o PDF que eu enviei para você, que ele vai ter as questões lá já separadas e sem estar resolvidas, tá? E aí você vai fazer e depois você confere assistindo o restante do vídeo ou até mesmo conferindo a resposta do PowerPoint, que lá vai ter todas as minhas resoluções, tá? Então dá um pause aí, tenta fazer e depois volta aqui para terminar de assistir a aula. Combinado assim? Vamos lá. Bom, para quem já terminou de fazer, exercício 37. Comprove todos os fatos nas situações dos itens B e C da atividade 36, que tem grandezas diretamente proporcionais. Então, ele já está afirmando que a letra B e a letra C do exercício 36 são diretamente proporcionais. Em cada uma, escreva qual é o coeficiente de proporcionalidade. Então, olha só, para a gente relembrar essa questão aqui. Uma impressora imprime 50 folhas em 3 minutos. Quantos minutos ela gastará para imprimir 500 folhas e manter no mesmo ritmo? Então, vamos lá. Eu vou resolver como se eu não tivesse feito essa questão ainda, tá? Vamos lá. A impressora imprime 50. Então, tem folhas e tempo. Vou ter aqui, ó, folhas e tempo. Então, são 50 folhas em 3 minutos. Quantos minutos gastará para imprimir 500 folhas? A primeira coisa que eu preciso entender é o seguinte. Quanto mais folhas, maior o tempo ou menor o tempo? Bom, mais folhas, vou gastar mais tempo para imprimir. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se daqui para cá multiplicou por 10, daqui para cá também vai multiplicar por 10. Então, a minha resposta vai ser x é igual a 3 vezes 10. Conclusão, x é igual a 30 minutos. Mas não é isso que é o objetivo da questão, não. É encontrar o coeficiente de proporcionalidade. Bom, se as grandezas são diretamente proporcionais, o coeficiente é dado pela razão. Número de folhas pelo tempo. Tá? Aí você pode escrever 50 sobre 3 ou 500 sobre 30. Tanto faz. Para deixar de forma destacada aqui, eu vou colocar 50 sobre 3, que já é uma fração irredutível. Combinado assim? Vamos lá, mesmo problema, mesmo tipo de problema. Se 3 caixas de creme dental custam R$8, então qual é o preço de 6 caixas iguais a essa? Então, vou ter lá caixas, vou ter lá preço e vou ter que 3 caixas custam R$8. Eu quero saber 6 caixas vai custar X. Bom, quanto mais caixas, maior o preço? A resposta é sim. Então, quer dizer que se aqui ficou multiplicado por 2, aqui também tem que ficar multiplicado por 2. Concordam com isso? Ó, duplicou a quantidade de caixas, vai duplicar o preço. Então, x é igual a 8 vezes 2. X é igual a R$16. Bom, mas e o coeficiente? O coeficiente vai ser a razão entre caixas e o preço. E aí pode ser 3 dividido por 8 ou 6 dividido por 16. Tá? Como 3/8 é a fração irredutível, esse vai ser o meu resultado. Só um detalhe. Professor, eu achei 3/50. Está errado? Não. Por quê? Porque na hora que eu coloquei a razão entre as grandezas, eu escolhi a ordem folhas e tempo. Mas eu poderia ter escolhido tempo e folhas. Tá? Geralmente, eu encontro o K
de acordo com a ordem. Quem apareceu primeiro foi folhas, então vai ser aqui. Quem apareceu aqui primeiro foi caixas, então eu faço caixas sobre preço, tá? Mas em alguns exercícios eu posso inverter essa ordem, pedir qual é o coeficiente de proporcionalidade, considerando tempo e número de folhas. Então eu inverti, eu queria que o tempo fique no numerador, tá? Mas em condições normais a gente coloca o que aparece primeiro como numerador. Espero que isso tenha ficado claro, tá? Não tem confundido mais vocês. Bom, tranquilo em relação aos exercícios, ó. Coeficiente de proporcionalidade é uma razão entre as duas grandezas. Uma grandeza sobre a outra. Independente da linha que eu escolho, o resultado tem que dar o mesmo, tá? Mas isso para grandezas diretamente proporcionais. No caso das grandezas inversamente proporcionais, que é o caso do exercício 38, que tem como referência as letras D e F do exercício 36, vai acontecer uma operação invertida, né? Se Marta lê 8 páginas por hora, ela lerá um livro de contos em 12 horas. Então, eu já vou anotar as grandezas aqui, ó. Vou pôr aqui, ó. Página por hora. E eu tenho tempo aqui, ó, 12 horas. Então, ela lê 8 páginas por hora, ela lê o livro de contos em 12 horas. Se ela lesse 16 páginas por hora, então quantas horas ela levaria? Bom, observe que daqui para cá aumentou, dobrei a quantidade de páginas. Só que eu preciso entender que quanto mais páginas eu for ler por hora, menor será o tempo. Então, daqui para cá, vai fazer a operação inversa. Então, meu x vai ser 12 dividido por 2. X é igual a 6 horas. No caso do nosso K, como as grandezas são inversamente proporcionais, o que vai acontecer é que agora eu vou calcular o produto das grandezas. Tá? Então, meu K vai ser igual a 8 vezes 12, que é igual a 16 vezes 6. Tá? 8 vezes 12 dá 96. 16 vezes 6 também dá 96. Então, meu K é 96. Chato? Vamos lá. Para encher um tanque, são necessários 30 vasilhas com medidas de capacidade de 6 litros cada uma. Então, eu tenho vasilhas e tenho capacidade. Ok? Então, 30 vasilhas, 6 litros de capacidade. Se forem usadas vasilhas com a medida de capacidade de 3 litros, então quantas vasilhas eu vou ter? Observe que daqui para cá dividiu por 2. Mas olha só, gente. Pensa que você está querendo tirar água de uma piscina, por exemplo. Quanto maior o balde, menos baldes você vai ter. Não é isso? Você vai precisar para tirar toda essa água de lá. Então, nesse caso aqui, se diminui a capacidade da vasilha, para encher esse tanque eu vou ter que precisar de mais vasilhas. Então, grandezas inversamente proporcionais. Se aqui eu dividir por 2, aqui eu vou multiplicar por 2. Então, x é igual a 30 vezes 2, x é igual a 60. Então, o nosso K agora, de novo, como são grandezas inversamente proporcionais, eu vou calcular o produto. Então, vasilhas versus capacidade. Vou abreviar aqui, tá? Então, meu K vai ser 30 vezes 6 ou 60 vezes 3. Nos dois casos, meu K é 180. Ok? Continuando. Calcule o valor de x sabendo que 6 e x são valores correspondentes a duas grandezas diretamente proporcionais e que o coeficiente de proporcionalidade delas, nessa ordem, é 1/2 e 2/3. Então, olha só. São duas grandezas diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, vai ser uma divisão. Tá vendo aqui? Ele fala nessa ordem. Quando ele fala nessa ordem, é o primeiro dividido pelo segundo. Então, 6 dividido por x. Isso é igual ao K. Mas quem é o K? 1/2 e 2/3. Tá? Então, 6 sobre x vai ser igual. O 3 multiplica o 1 e depois soma com 2. Então, 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Então, isso vai dar 5/3. Propriedade fundamental que é multiplicar cruzado, 5 vezes x, 5x, e 6 vezes 3. Ok? 5x é igual a 18, o 5 está multiplicando, passa para lá dividindo. 18 sobre 5. Por mim, o valor aqui está ótimo. Agora, se você quiser transformar isso numa fração mista, já que o livro de vocês, o autor do livro de vocês gosta muito de trabalhar com frações mistas, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar dividir 18 por 5. 18 por 5 dá 3, 3 vezes 5 dá 15, sobra resto 3. Então, esse daqui vai ser a parte inteira. Até porque, 3.
Como que eu vou descobrir a parte fracionária? Esse daqui é o numerador. Que letra mais feia. E esse aqui é o denominador. Lembrando, se a gente parar para pensar, se eu fosse para continuar dividindo, eu ia dividir 3 por 5. Então, fica representado aqui. Ah, professor, não, mas eu quero dar a resposta de forma decimal. Então, vamos dividir aqui. Nesse caso, eu não vou parar igual aqui, né? 18 por 5 dá 3, 3 vezes 5, 15, sobra 3. Aí, como não dá para dividir, eu acrescento um zero e uma vírgula. 30 por 5 dá 6, 6 vezes 5, 30, resto zero. Então, meu x aqui daria 3,6. Todos esses valores são equivalentes. Para mim, essa resposta aqui já era suficiente. Ok? Bom, em um lava rápido, 30 carros são lavados em 50 minutos. Nesse ritmo, quantos carros serão lavados em 1 hora? Então, vamos anotar as grandezas. Então, eu tenho carros e tenho tempo. Eu tenho 30 carros e tenho 50 minutos. Eu tenho 1 hora. Bom, hora, minutos. Não é legal a gente colocar grandezas diferentes, porque a gente vai ter problemas em relação a isso. Então, o que a gente faz? Transforma a hora em minutos. Eu poderia transformar 50 minutos em hora? Poderia, mas eu ia ter que trabalhar com um decimal, então eu prefiro não fazer isso. Bom, vocês concordam que quanto maior a quantidade de carros, maior vai ser o tempo? Sim. Então, diretamente proporcionais. Tá? Bom, se eu sei que as grandezas são diretamente proporcionais, o que eu posso concluir com isso? Eu posso concluir que meu K é a razão entre carros e tempo. Assim, ó, carros é 30 sobre 50 é igual a x sobre 60. Esse dividido por esse é igual a esse dividido por esse. Bom, eu vou concentrar meus esforços só aqui, ó. Vou cortar um zero aqui, vou escrever aqui separado, tá? 3 sobre 5 é igual a x sobre 60. Multiplicando cruzado, eu vou ter 5 vezes x é igual a 3 vezes 60. 5 vezes x é igual a 180. X é igual a 180 dividido por 5. X vai ser igual a 36. Ok? Pessoal, mas como é que você sabia fazer essa conta? Vamos voltar aqui na tela anterior. Olha aqui, ó. Eu dividi 18 por 5, deu 3,6. Se eu vou dividir 360 por 5, vai dar 36, já que 180 é 10 vezes maior do que 18. Então, meu resultado também foi 10 vezes maior. Perceberam como é que eu adivinhei rápido? Vamos lá. Um padeiro preparou a massa de pão e agora vai colocar pãezinhos nas assadeiras. Se ele fizer pãezinhos com medida de massa de 15 gramas, então vai obter 90 pãezinhos. Se o padeiro fizer pãezinhos com a medida de massa de 10 gramas, então quantos pãezinhos ele vai obter? Então vamos lá. Eu vou pôr aqui pães e peso. Ok? Então, ó, eu produzo, eu não, né? O padeiro produz 90 pães, se cada um for 15 gramas. Por outro lado, se eu diminuir para 10 gramas, quantos pães eu vou produzir? Bom, então vamos pensar, gente. Se eu faço pães de tamanho menor, quer dizer que eu usei menos massa em cada um desses pães. Então, o que vai acontecer? Eu vou produzir mais pães, grandezas inversamente proporcionais. Então, eu posso pensar assim, daqui para cá, eu vou dividir por algum valor. Esse valor é 1,5, tá? E daqui para cá, eu vou multiplicar por 1,5. Assim eu resolvo esse problema. Caso você não consiga perceber que é 1,5 aqui, o valor a se multiplicar e dividir, você pode utilizar a mesma estratégia aqui, ó. Lembrar que a constante, deixa eu escrever aqui, ó. O meu K é o produto entre o número de pães e o peso. Ok? Nesse caso, fica 90 vezes 15 é igual a 10 vezes x. Concentrado só nessa parte aqui, ó, vou até inverter. 10x é igual a 90 vezes 15. Ah, professor, mas você inverteu A. Se eu falar que A é igual a B, eu não posso falar que B é igual a A, não? Invertir sem mudar sinal aqui. Essa é uma estratégia que depois a gente pode discutir, tá? Quando eu tenho uma igualdade, tanto faz eu começar por A igual a B ou B igual a A. Ou seja, a gente vai fazer uma inversão total aqui. Todo mundo que está do lado direito e passar para a esquerda, e todo mundo que está do lado esquerdo passar para a direita sem mudar nenhum sinal. Tá? Mas depois a gente discute isso. Bom,
Só para facilitar minha vida, olha só, eu não vou multiplicar 90 por enquanto vezes 15. Eu vou deixar indicado. Então, fica 90 vezes 15 sobre 10, porque o 10 está multiplicando, passa pelo lado dividindo. Por que eu fiz isso? Para cortar aqui, ó. Então, a minha resposta final passa a ser 9 vezes 15. Isso dá 135. Já era esperado, ó. Se o peso de cada pãozinho diminuiu, a quantidade de pães aumenta. Fazer essa análise preliminar aqui, ela é interessantíssima, porque se você esquece de inverter, tá? Se você divide aqui por 1,5 e divide aqui por 1,5, você acha 60. E aí você poderia perceber, mas peraí, o meu valor era esperado ser maior que 90, foi menor, então quer dizer que eu errei, tá? Nesse caso aqui, para finalizar, ó, a grandeza aqui, ou o coeficiente de proporcionalidade, é simplesmente 90 vezes 15, ou 10 vezes 135. Como é mais fácil fazer 10 vezes 135, a minha resposta vai ser 1.350. Ok? Bom, no mais, gente, vocês tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e qualquer dúvida pode me mandando mensagem via chat. Ok? Obrigado por tudo. Tchau, tchau, gente.